Boas tardes. Então, na nossa reunião de hoje, vamos dar início, começando pela prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Instrução dos Espíritos: reconciliar-se com os adversários. E ainda temos mais um trecho do Evangelho aqui. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Instrução dos Espíritos. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio: morto cão acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior e que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem, antes da morte, todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira se pode fazer de um inimigo encarnado nesse mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa ao sabor da vingança
aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, aquele que a justiça divina não esteja completamente satisfeito. Pois bem. Muito bem. Nesse texto ele explica quais são os problemas, ele explica por que passamos por alguns problemas de natureza espiritual, do tipo obsessão, possessão, na medida que estamos recebendo, né, estamos sendo assediados por espíritos vingativos, que até encarnados, né, que não nos perdoaram, né? Esses espíritos também não têm, eles foram nossas vítimas em outras oportunidades e agora eles estão revidando aquilo que fizemos para eles, né? Então, daí o envolvimento prejudicando os nossos interesses materiais e até afetivos, como foi colocado. Agora, então isso é muito claro, a gente entende, né? Não somos vítimas, né? Somos vítimas agora, mas fomos algozes nas outras oportunidades e estamos colhendo o que plantamos. Esta parte é muito clara, muito expressa, muito bem reconhecida. Porém, aqui ele explica um outro detalhe, né? Que às vezes passa desapercebido. Ele explicando, os espíritos explicando. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram. Pronto, então é o que nós comentamos. Ou se não o fizeram, né, se não o fizeram mal, por haverem faltado com a indulgência à caridade, deixando de perdoar. Ponto. Então, o fato de não perdoarmos alimenta o rancor, alimenta a discórdia, alimenta a inimizade, e isso dá direito a esses espíritos de nos envolver. Porque quando a gente faz algo, faz o mal, né? Então somos vítimas justas, né? Agora, quando deixamos de fazer o bem, também viramos vítima. Por quê? Porque a ordem, né, a ordem universal é que todos nos amemos. Então, o fato de não perdoarmos é uma brecha para que as lutas, né, quer sejam de natureza material ou espiritual, continuem, né? Então, dentro daquele trinômio, né, intenção, ação e efeito, né? Quando nós praticamos, temos a ação do perdão, nós colhemos o efeito de termos ao nosso lado a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, né? Em termos os nossos erros também atenuados, né? Porque se perdoamos alguém, passamos a nos credenciar para sermos perdoados diretamente por Deus nas outras faltas. Agora, e que falta nós cometemos? E aí é a grande questão, né? Nós lemos na última reunião, inclusive, uma mensagem a respeito da conta, né? Até fiz menção de uma outra mensagem semelhante, a conta que nos é apresentada ao final da encarnação. Aquilo que fizemos e aquilo que deixamos de fazer, aquilo que fizemos de bom e aquilo que fizemos de equivocadamente, né? E a gente encontra também em paralelo algumas mensagens, né, em que essa conta ela existe até com algum apontamento menos louvável, até daqueles que praticaram o bem,
Eu me lembro, agora não exatamente, procurei, mas não achei, mas me comprometo a apresentar na próxima, de uma senhora espírita que ajudava as pessoas costurando muito. Ela costurava bastante, distribuía aquelas roupas para os necessitados, e elas era uma trabalhadora muito eficiente. Porém, no final das contas, quando ela apareceu na espiritualidade lá no desencarne, ela ainda era responsável pelo excesso de linha que ela gastou. A gente vai falar, mas puxa, e não contou aquilo que ela fez? Claro que contou, mas ela responde pelo excesso de insumos que ela consumiu. Estranho, né? Numa outra menção sobre um julgamento de Judas, né? Existiam ali juízes espirituais de grande capacidade para recebendo Judas para que prolatasse um julgamento, né? E naquele instante, salvo engano, foi trazido Jesus também, e os juízes declinaram do julgamento de Jesus na medida que tinha a presença do próprio Cristo, né? Mas eram juízes que eram qualificados espiritualmente para tanto, e mesmo assim eles declinaram porque eles não se achavam em condições de avaliar a conduta de Judas. Aí a gente vai falar, então estamos sempre, por mais que a gente faça, sempre estamos incompletos, né? No fim é isso. Sempre, nunca é 100%. E a resposta é, ainda não, né? Por quê? Porque a completude estaria na perfeição. Como somos espíritos imperfeitos, então sempre carregamos algo que ainda não está 100% de acordo com o que Deus espera de nós. O próprio Evangelho coloca que muitas das nossas ações são pecados aos olhos de Deus e nós nem percebemos, né? Por quê? Porque não somos perfeitos, né? Portanto, todos que ocupam aqui a Terra, nas suas adjacências, trazem a imperfeição. Portanto, todos são carecedores de perdão. Essa ideia é muito interessante. Nós vamos encontrar no livro do Missionários da Luz um trecho em que o Espírito fala, no meio de um capítulo em que deveria ser apresentada, deveria não, né? Poderia ser apresentada a história real para uma esposa acerca de um marido que tinha desencarnado, e aí o Espírito Orientador coloca que nesse atual estágio da Terra nós não estamos preparados para a verdade, mas somos necessitados de misericórdia, né? Não adianta a gente querer a verdade, porque a verdade vai escancarar justamente as nossas imperfeições. O que nós precisamos é misericórdia, misericórdia de Deus e misericórdia mútua. A misericórdia mútua, na prática, recebe o nome de perdão, né? Então temos que praticar o perdão entre nós para justificar, inclusive, a misericórdia de Deus. E por que tudo isso? Porque nós ainda não fazemos completamente aquilo que Deus espera de nós, né? Então, voltando ao nosso raciocínio costumeiro, né, Deus tem um gabarito, Ele tem uma expectativa em relação às nossas ações a cada segundo. Por outro lado, nós temos as nossas ações, as nossas atitudes, ainda que com boas intenções, mas dificilmente esse encaixe é perfeito. Então, essa distância entre o que Ele espera de nós e o que nós fazemos exige um ajuste, que é a justiça, né? Esse ajuste, essa justiça, ela é gradativa, ela é lenta, ela é extensa. Por quê? Porque somos imperfeitos. E, para tanto, enquanto não acontece esse ajuste, essa justiça, Deus é misericordioso conosco.
E se Ele é misericordioso conosco, nós devemos ser misericordiosos com os outros, né? Porque como tem na passagem no Evangelho, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, naquela ideia de que dificilmente acertamos tudo, né? Temos controle da situação, sabemos o que estamos fazendo, poucos campos de atitudes, nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo de forma completa. Você vai encontrar isso nas relações maternais, mesmo a gente como profissional tem dificuldade em acertar 100% como se espera, né? Então agimos como tolos, né? Na maioria dos campos. Somos pessoas que tomamos atitudes, falamos coisas que não temos conhecimento completo, pleno, agimos como tolos e, portanto, a paciência com tolos recebe o conceito de tolerância, né? Temos que ter a tolerância mútua. Então, o perdão, ele é uma necessidade de vivência, né? É uma atitude que temos que adotar de forma geral, de forma constante, de forma contínua, para justificar, inclusive, os 70 vezes 7, né? Quando no Evangelho é colocado que são 70 vezes 7, que é para perder a conta, porque pouca gente sabe a tabuada do 7, né? Então, o que acontece? É para perder a conta. Então, se é para perder a conta, é para não ficar registrando, é ter aquilo como uma atitude que faz parte da sua personalidade. Qual é, então? Deixar para lá as coisas, né? Perdoar. E perdoar, aí é todo um processo que exige uma ação, uma reaproximação e colocarmos o nosso orgulho sempre em último plano, para que a gente mantenha essa postura de humildade, de pedir perdão, de buscar a conciliação, ainda que não sejamos os autores da dissidência, né? Isso também é muito importante, porque o que predomina, o que é o mais importante, como já lemos, é que se pratique a caridade. A caridade, ela se sobrepõe à justiça, ela se sobrepõe à fé, ela se sobrepõe a todos os valores morais, né? Até dentro da moral cristã. A caridade é a única luz, é a única consideração que vai ser levada na hora de ser apresentada cada uma das nossas contas. Ok? Boa semana a todos, até o próximo encontro, com bastante ânimo, disposição, fé em Deus e perdão. Até a próxima oportunidade. Uma boa tarde a todos. Nós vamos aí, uma vez mais, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade desse encontro, nesse sábado à tarde. Hoje nós trouxemos do livro Missionários da Luz, né, pela psicografia do Chico, o Missionários da Luz, que são mensagens de instruções de André Luiz, e o capítulo que nós trouxemos chama Influenciação, que é o capítulo 5. Que é um capítulo em que André Luiz, juntamente com o instrutor Alexandre, eles estão avaliando, analisando a saída de uma sessão espírita, né? Sobretudo a saída de uma família composta ali pela mãe e pela filha e por um filho também, né? E inicialmente eles falam que a atmosfera interior ali da sessão, ela era composta de elementos regeneradores, balsâmicos, né? E, no entanto, a hora que eles saem para fora, eles percebem, dizem que o ar pesava, né? Que em função de emanações grosseiras da vida, da rua, aliás, da via. E dizem que até o oxigênio parecia tocado de um magnetismo menos agradável.
Então, deixando muito claro a diferença aí brutal, às vezes, do que acontece dentro de uma sessão espírita, onde há ali o equilíbrio, onde há tanto auxílio, há tanto preparo da espiritualidade para nos receber, e a diferença tão grande do que acontece na rua, né? Como ele fala, até o oxigênio ele parecia saturado de um magnetismo menos agradável. Então, popularmente, nós usamos algumas expressões como, por exemplo, poxa, o ambiente está pesado, eu estou me sentindo pesado, eu estou me sentindo mais leve. E essas expressões populares, elas não são totalmente desprovidas ali de razão. Por quê? Quando nós estamos bem, quando nós estamos ali envoltos em uma vibração agradável, nós nos sentimos leves. Da mesma maneira, quando aquele dia que as coisas parecem que não caminham bem, que acima de tudo, aquele dia em que nós não estamos nos sentindo nada bem, nós falamos, poxa, hoje parece que eu estou meio pesado. Por quê? Porque as nossas vibrações, os nossos pensamentos, eles têm um poder direto sobre o nosso estado emocional, espiritual e até físico também, né? Então, como ele fala que o oxigênio parecia tocado ali de um magnetismo menos agradável, os nossos pensamentos, eles também vão influenciar muito no nosso estado para que a gente ou se sinta leve quando nós estamos bem, ou o oposto, que nós não nos sintamos nada bem quando nós falamos que estamos ali nos sentindo pesados, né? E a gente sabe, nós temos falado muito sobre a questão do pensamento, né? Que a nossa mente é uma usina geradora de alto potencial e que esses pensamentos, se eles são canalizados para o bem, eles nos fazem muito bem, assim como isso tem um impacto muito grande nas pessoas que nos rodeiam, sejam encarnados ou desencarnados. Da mesma maneira, quando nós nos perdemos ali em queixas, em lamentações, em medo, em desespero, isso também tem ali o seu potencial de destruição, né? E eles falam, então, que interiormente esse ambiente era tão agradável. Por quê? Porque a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante, eles dizem que refundem, né? Purificam ali a atmosfera. E eles percebem que essa família estava ali saindo de uma sessão espírita, mas percebem 3 espíritos em condições bastante difíceis do lado de fora, porque esses espíritos não tiveram permissão para entrar ali naquela sessão, que eles colocam que era uma sessão especializada. Em outras sessões de aspecto geral, eles poderiam entrar, claro que sempre com o controle da espiritualidade, né, que no sentido de essa permissão ela acontece quando há um benefício para esses espíritos difíceis ou como aprendizado para aqueles que estão ali dentro trabalhando. Mas enfim, eles percebem então esses 3 espíritos aguardando lá fora essa família. E essa família inicialmente, o que chama a atenção de André Luiz é que eles saem muito gratos, né? Dizendo que estavam se sentindo melhores, dizendo que o espiritismo ali era o grande conforto que eles haviam conhecido, né? Dizendo que eles não poderiam perder tempo diante de tanto aprendizado, de tantas informações, né? Cientes ali da responsabilidade que eles tinham em função desse conhecimento. E Alexandre fica impressionado com esse entusiasmo. E no que o Alexandre, que é um instrutor, aliás, André Luiz fica impressionado, né? E o Alexandre diz a ele: André, não se impressione. O problema não é de entusiasmo, mas sim de esforço persistente. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que eu me encontro em concurso, né, em trabalho ativo nessa casa. E mensalmente eu vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, são grandes os louvores, mas nos momentos difíceis,
disfarçadas deserções, né, os abandonos, a pretexto de incompreensão alheia. Então vejam que o instrutor diz a André Luiz, não se impressione com esse entusiasmo. Isso, se a gente perceber na nossa vida, quantas vezes nós nos entusiasmamos com um assunto, com um projeto, com uma ideia, com um trabalho, para talvez até horas ou dias ou meses depois desanimarmos totalmente daquilo que no primeiro momento nos empolgava tanto. Por quê? Porque faltava ali essa convicção, faltava ali essa persistência, essa certeza de que se temos ali um objetivo, as coisas não são fáceis mesmo, né? Então ele diz aqui que muitos chegam ali no centro, numa casa espírita, muito entusiasmados, né? Aquela situação que a gente chega, a gente quer ler todos os livros, que as pessoas conheçam ali a doutrina, nos engajamos em tantos trabalhos, mas quantas vezes, passado ali algum tempo, até pouco tempo, nós abandonamos, alegando sobretudo incompreensão alheia, né? Que nós não somos compreendidos, que nós não somos reconhecidos, que as coisas não são como nós imaginamos. Falamos, mas esse centro é fraco, né? Então é muito natural que nós possamos ter ali a identidade, afinidade com um local ou com outro. Agora, se todos os lugares em que a gente vai, a gente nunca se encontra, né, sempre percebemos ali ou encontramos problemas e esses problemas saltam muito forte ali aos nossos olhos, talvez o problema seja nosso, né? Porque nós devemos nos lembrar que o centro podem ter ali, como muitas vezes tem aqueles que têm boa vontade, mas são seres humanos que também trazem as suas lutas, as suas falhas, estão justamente ali para aprenderem também, né? Então não exijamos, não criemos uma expectativa em relação às outras pessoas, esperando uma santidade que ninguém tem. Então, quantos abandonam ali um centro, quantos abandonam um trabalho, como ele fala, a pretexto de incompreensão alheia, né? E acabam perdendo uma oportunidade valiosa de ajudar, de aprender, de se sentirem bem, porque no primeiro embate, nas primeiras decepções, acabam ali deixando o trabalho. Imaginam que seria de um médico ali, que num pronto-socorro, ele se recusasse a atender ali os pacientes a pretexto de que aqueles pacientes que vão só para pegar o atestado, aqueles que reclamam excessivamente, enfim, né? Então ele trata a doença, né? Ele extermina ali, trabalha para exterminar a doença, não o doente. Então, ainda que esse médico tenha ali as suas dificuldades, as suas lutas, ele vai ali atender aqueles pacientes e tratar ali a doença, né, sem afastar-se do trabalho, porque ele encontrou ali pacientes que não o elogiavam, que não o reconheciam, né? E, enfim, o Alexandre diz para que André Luiz não se impressionasse então com esse entusiasmo. E o Alexandre ainda continua dizendo: prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. Olha que interessante isso. Prometem excessivamente com as palavras, mas operam pouco, ou seja, se transformam um pouco do ponto de vista do sentimento. Isso é um alerta para nós, né, para que nós, mais do que falar, né, a nossa vida, as nossas ações, elas digam quem nós somos, elas demonstrem ali quais são os nossos ideais, né? E a gente sempre lembra quando o Frei Fabiano ele nos fala, falar menos, agir bastante. Aquilo que puder fazer em silêncio, eu farei. Então vejam, falar menos, agir bastante. Aquilo que eu puder fazer em silêncio, eu farei. Ou seja, o verdadeiro trabalhador, aquele que faz, mas que trabalha acima de tudo com discrição, né? Que não faz alarde ali do seu trabalho, porque não precisa, né? É aquele que reconhece que trabalhar em si já constitui ali uma bênção, uma oportunidade que Deus, que os amigos espirituais nos oferecem e nos concedem.
E essa família então sai ali, como foi dito, muito grata, muito agradecida, mas em seguida, logo que eles estão ali na rua, eles já começam a mudar o teor ali das suas palavras. A mãe começa a falar que ela tem uma luta imensa, por mais que ela receba esse amparo, ela fala, poxa, eu não consigo manter lá fora essas vibrações, eu tenho os conflitos dentro de mim, né, que me impedem que eu consiga colocar em prática. O filho também começa a reclamar, ele fala que apesar de ter pouco mais de 8 meses de casado e apesar de ter uma esposa dedicada, ele usa uma expressão em que ele diz que ele sofria tentações descabidas, né? E já a moça, lembram que essa família é a mãe, esse filho e a moça. Já a moça já era ali um espírito mais maduro, um espírito mais sensível, que guardava ali uma nobreza maior de sentimentos, né? Então isso a diferenciava ali daquele núcleo. Por quê? Porque aqueles espíritos que estavam lá fora guardando essa família estavam vinculados a quem? A mãe e ao filho, não a filha. Quem era o espírito que estava vinculado ali? A mãe. Ele fala, o amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais, que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício. Então vejam que aquele espírito lá fora que aguardava a mãe era o ex-marido dela, um homem que em vida jamais cultivou ali os valores espirituais, né, que casou ali até por conveniência social, mas que nunca cultivou dentro da família, né, os valores aos quais ele poderia ter cultivado. E o filho, quem esperava o filho? Era um espírito que ele tinha contraído, se afinado ali com ele, frequentando locais de prostituição, né? Porque apesar de ser casado ali, como ele fala, em torno de 8 meses, ele queria se sentir viril, ele queria se sentir mais homem, e nesse desejo ele acaba frequentando ali locais de prostituição e ele acaba atraindo então espíritos, um em particular que estava aqui o acompanhando, que o aguardava ali na saída da sessão. E o André Luiz pergunta então pro Alexandre, pro instrutor, mas não haverá recurso para libertá-los dessa influência? Alexandre responde, quem deverá romper as algemas são eles mesmos. Nunca faltou a eles o auxílio exterior da nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios se alimentam no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para aqueles que não podem sondar-lhes o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte do esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação, experimentam efetivamente o desejo de uma vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração, por constituir uma aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva, ou seja, uma decisão firme, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis, renunciam às energias próprias, ao próprio esforço, eles renunciam, eles deixam na mão dos espíritos, né? E essas energias, esse esforço próprio, são as únicas alavancas da realização. Então vejam que é muito interessante essa pergunta do André Luiz. A gente não poderia libertar essa família, particularmente essa mãe e esse filho da influência dos espíritos? E o Alexandre deixa muito claro aqui, nunca faltou para eles o auxílio, mas que eles teriam que se libertar, porque na verdade aqui é como se fosse uma simbiose em que eles se atraem,
eles se alimentam pelos mesmos interesses, pelos mesmos desejos, né? Então ele diz que o desejo de mudança dessa mãe e desse filho é muito mais dos lábios do que propriamente ali um desejo firme, decidido, persistente. E o André Luiz faz uma outra pergunta. Nós não poderemos provocar a retirada desses vampiros inconscientes, vampiros se referindo a esses espíritos que os aguardavam, que os acompanhavam? Alexandre responde: os interessados, que é a mãe e o filho, forçariam por sua vez a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou no propósito de beneficiá-los de modo indireto, mas a nossa irmã, que é a mãe, se declarou demasiadamente saudosa do companheiro e o nosso amigo, que é o filho ali, afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade como covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram reclamações mentais, ou seja, tanto alimentaram pensamentos que atraíram aqueles espíritos, né? Que isso constituiu uma verdadeira invocação em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, né? Enfim, em função do tempo a gente vai quase encerrando, mas nós vamos percebendo aqui que, na verdade, essa mãe e esse filho, eles atraem, né? Apesar de eles se sentirem cansados daquilo, no fundo, eles atraem, talvez até sentem cansados, mas ao mesmo tempo podem sentir um certo prazer. A gente sempre dá aquele exemplo de alguém que vive procurando médicos, vai no médico, vai no outro, e a pessoa, por mais que ela receba um diagnóstico ali preciso, detalhado, ela não acredita, né? Como se talvez ela receba um diagnóstico de que ela está bem, mas ela sente uma necessidade de alguém que fale: você está doente. Enfim, e talvez ela procure os melhores médicos, os melhores tratamentos. No entanto, é alguém que nunca segue ali a orientação. Da mesma maneira, essa mãe e esse filho, eles vão no centro, recebem ali todo o amparo, recebem todo o esclarecimento. No entanto, é muito mais, como ele diz antes, um desejo dos lábios de mudança do que do coração. Ou seja, eles não se esforçam, eles não têm paciência, né, para estruturar, para desenvolver, para exercitar essa mudança, que ela não é fácil, que às vezes ela é desconfortável, né, mas ela é necessária. Então diz que eles esperam milagres, isso pode acontecer. Nós irmos em busca de uma religião, de uma casa espírita, ou seja, qual filosofia for, esperando que alguém resolva ali os nossos problemas, de que alguém nos aponte uma solução, de que alguém diga exatamente quais são os caminhos que nós temos que tomar, esquecidos de que isso são decisões nossas, né? Que o centro, assim como os espíritos, assim como o nosso espírito protetor, eles nos ajuda, né? Mas a própria palavra já diz ajuda, ou seja, não resolve, mas nos ajuda, nos estimula, nos fortalece, mas as decisões, assim como o mérito ali da melhoria, da conquista, isso pertence a cada um de nós. Temos ali tantas pessoas que nos ajudam, mas a luta ela é individual. Absolutamente ninguém no mundo pode fazer por nós aquilo que nos compete. Então fica aí esse exemplo desse relato, né, do quanto é importante ali o nosso pensamento, o quanto é importante a nossa luta para alimentarmos com boas leituras, com boas conversas, sobretudo nessa época em que nós vivemos, em que muitos ali se queixam exageradamente, né? Muitos dedicam muito tempo ali nas redes sociais para atacar políticos, governantes, e nós podemos, claro, é um direito, é até um dever termos a nossa opinião, o que não significa que nós vamos destilar ódio em relação a alguém, disseminarmos a todo momento ali ataques que muitas vezes não são reais, são verdadeiras ali fake news, como a gente vê em tantos casos.
Enfim, fica a pergunta do que nós temos alimentado, o que nós temos buscado, o que nós temos doado para aqueles que nos rodeiam, sejam encarnados e desencarnados, e o convite para que a gente então nós nos alimentemos ali de bons pensamentos, de boas vibrações, de esperança, de força, de fé, né? Porque nós só temos a ganhar com isso, e com isso automaticamente também ajuda para que nós possamos atrair ali melhores companhias, né? Então fica aí o convite. Se alguém tiver interesse em ler, está no livro Missionários da Luz, o capítulo 5, é um capítulo bastante extenso, mas a nossa intenção foi ali colocar alguns aspectos que ajudam a entender o contexto, tá? Mas vale a pena ler no todo. Uma ótima tarde e uma boa semana aí para todos nós.